este pode ser o deep dive mais importante que você já ouviu. Hoje a gente vai mergulhar no livro Obsessão pelo Cliente, dos autores Colin Bryar e Bill Carr. É isso aí, vamos desvendar os princípios que levaram a Amazon ao topo. E esses autores, hein, não são figurinhas carimbadas. De jeito nenhum. Bryar, por exemplo, passou 12 anos na liderança da Amazon, acompanhando de perto a ascensão da empresa e até atuou como sombra do Jeff Bezos. Sombra do Bezos, que incrível. Pois é, e o Carr liderou os negócios de música e vídeo. Amazon Music, Prime Video, Amazon Studios, tudo. Experiência de quem realmente viveu a cultura da Amazon por dentro. Sem dúvida. E o que mais te chamou a atenção na trajetória deles? Olha, a trajetória de ambos dentro da Amazon é impressionante, principalmente durante um período de grande expansão e inovação da empresa. O Bryar, por exemplo, vivenciou a Amazon desde o comecinho, lá em 1998. Nossa, desde 1998. Ele presenciou a transformação da Amazon em um gigante global e multifacetado. E não só isso. Ele fez parte da equipe de liderança sênior durante essa fase crucial, atuando inclusive como chefe de gabinete do próprio Jeff Bezos. Imagina a riqueza de conhecimento que ele acumulou. Sem dúvida. E o Bill Carr? O Carr também tem uma bagagem incrível. Ele entrou na Amazon um ano depois do Bryar e liderou os negócios de música e vídeo digital da empresa por mais de 15 anos. Falamos de Amazon Music, Prime Video, Amazon Studios. Ele estava lá no comando, vivenciando o crescimento dessas plataformas. Impressionante a experiência prática que eles acumularam na Amazon. Dá pra ver que eles não estão falando de teoria, mas sim do que realmente funciona na prática. E sabe o que eu achei mais interessante? O quê? Depois de saírem da Amazon, ambos fundaram a Working Backwards LLC, É verdade. uma empresa que treina executivos de grandes empresas e startups. A implementar as práticas de gestão que aprenderam na Amazon. É como se eles estivessem compartilhando a fórmula secreta do sucesso da Amazon com o mundo. Literalmente. Eles ensinam como aplicar os princípios da Amazon em qualquer negócio. Exatamente. Mas vamos ao que interessa, o livro. Você está pronto para essa jornada? Com certeza. Me diz, qual é o princípio mais fundamental, a espinha dorsal de toda a estratégia da Amazon? O livro deixa bem claro. É a obsessão pelo cliente. Bryar e Carr explicam que tudo na Amazon começa e termina com o cliente. Eles usam a expressão trabalhar de trás para frente. Trabalhar de trás para frente. Como assim? Para ilustrar essa ideia. É começar com o cliente e ir pensando em tudo que precisa ser feito para entregar o que ele deseja. No primeiro capítulo, eles contam a história de quando a Amazon ainda estava no comecinho, operando em um pequeno escritório. Interessante. O Jeff Bezos, o fundador da Amazon, ele revisava pessoalmente os e-mails do atendimento ao cliente. Ele mesmo. Sim. Para garantir que a equipe estivesse respondendo aos clientes de forma impecável, com foco na resolução do problema e na satisfação do cliente. É como se o próprio Bezos estivesse ensinando a equipe. Na prática, como ser obcecado pelo cliente. E essa cultura se manteve ao longo dos anos. E como essa obsessão se traduz em ações hoje em dia? A Amazon investe pesado em pesquisas de satisfação. Entrevistas em profundidade com clientes, monitoramento de redes sociais, grupos focais. Eles usam todas as ferramentas possíveis para entender a fundo as necessidades e desejos dos clientes. Eles literalmente mergulham no mundo do cliente para entender as dores, as expectativas, os sonhos. E depois, o que eles fazem com todas essas informações? Usam para tudo. Para desenvolver novos produtos e serviços, para aprimorar os já existentes, para definir as estratégias de marketing e até para criar a cultura interna da empresa. Um exemplo disso é a política de devoluções da Zappos, uma empresa que foi adquirida pela Amazon em 2009. Ah, sim. A Zappos, famosa pela sua política de devoluções super flexível. É isso aí. Os clientes podem devolver os produtos por qualquer motivo. Qualquer motivo. Sem custo adicional e a Zappos ainda arca com o frete da devolução. É um exemplo radical de como a obsessão pelo cliente pode se traduzir em ações concretas. Mas, do ponto de vista financeiro, isso não gera prejuízo. Mesmo parecendo irracional financeiramente, provavelmente gera um retorno enorme em termos de fidelização de clientes. A Zappos construiu uma reputação imbatível de empresa que realmente se preocupa com seus clientes. E isso se traduz em vendas e fidelidade. Ou seja, não basta ter um bom produto, é preciso oferecer uma experiência completa que encante o cliente em todas as etapas. É verdade. Faz todo sentido. E a Amazon vai além. Eles buscam empoderar seus funcionários para que eles também sejam obcecados pelo cliente. Eles acreditam que cada funcionário, independentemente do cargo ou função, tem um papel fundamental na experiência do cliente. Legal. Mas como eles fazem isso na prática? Dando autonomia para resolver problemas, incentivando a criatividade, premiando iniciativas que colocam o cliente em primeiro lugar. E o mais importante, eles medem tudo.
A Amazon usa uma série de indicadores para acompanhar a satisfação do cliente e garantir que a empresa esteja sempre no caminho certo. Que interessante. Eles monitoram desde o tempo de entrega dos produtos até a qualidade do atendimento ao cliente. Essa cultura focada no cliente é realmente contagiante. Mas será que esse modelo que deu tão certo para a Amazon pode ser replicado em outras empresas? Breyer e Carr argumentam que sim. Eles afirmam que os princípios de liderança da Amazon podem ser aplicados em qualquer empresa, de qualquer tamanho, e em qualquer setor. A gente pode ver isso acontecendo no mercado. O Nubank, por exemplo. O Nubank. É uma empresa brasileira que tem crescido muito nos últimos anos e que se inspira bastante na cultura da Amazon. Eles também são obcecados por oferecer a melhor experiência para o cliente. Investem pesado em tecnologia e em um atendimento ao cliente humanizado e eficiente. O Nubank é um ótimo exemplo de como esses princípios podem ser aplicados em diferentes contextos. E falando em princípios, quais outros, além da obsessão pelo cliente, chamaram a atenção? O livro destaca a importância de pensar grande, ter uma tendência à ação, ser frugal, insistir em padrões elevados e, claro, aprender e ser curioso. Uma verdadeira mudança de mentalidade. Nossa, é muita coisa. Mas esses princípios fazem sentido para qualquer pessoa que busca o sucesso, você não acha? Com certeza. Afinal, quem não quer ter um negócio de sucesso com clientes fiéis e satisfeitos? Exatamente. Mas o que realmente me fascina é como a Amazon conseguiu manter essa cultura de obsessão pelo cliente. Mesmo depois de se tornar uma empresa gigante, com milhões de clientes no mundo todo, eles não se acomodaram. Continuam inovando e buscando novas formas de encantar seus clientes. É verdade. A Alexa, por exemplo, mostra essa busca constante por inovação. Eles não se contentaram em apenas criar um dispositivo que respondesse a comandos de voz. Criaram uma plataforma completa, que integra diversos serviços. E que está em constante evolução. A Alexa é um exemplo de como a Amazon usa a tecnologia a favor do cliente. Eles estão sempre buscando maneiras de simplificar a vida das pessoas e de oferecer uma experiência mais intuitiva e personalizada. E isso se repete em outros produtos e serviços da Amazon, como o Amazon Prime. Sim, o Amazon Prime, com os seus benefícios, como frete grátis, acesso a streaming de filmes e séries, outro exemplo de como a Amazon está sempre pensando um passo à frente, antecipando as necessidades dos clientes e oferecendo soluções inovadoras. Isso aí. E tudo isso porque a obsessão pelo cliente está no DNA da empresa. Mas como eles conseguem integrar essa obsessão em cada aspecto do negócio? Afinal, a Amazon é uma empresa enorme, com diversas áreas e departamentos. Essa é uma ótima pergunta. E o livro explica que a Amazon usa uma série de mecanismos para garantir que essa cultura esteja presente em todos os níveis da empresa. Um dos mecanismos mais importantes é o processo de planejamento anual, que eles chamam de OP1 e OP2. OP1 e OP2. O que é isso? O processo de planejamento anual começa no verão, com o S-Team composto pelos vice-presidentes sêniores da Amazon, definindo as metas e objetivos da empresa para o próximo ano. É como se fosse o alto escalão da empresa. Certo, que define as estratégias. E o direcionamento geral. A partir dessas metas globais, cada departamento começa a desenvolver o seu próprio plano operacional. O famoso OP1. Entendi. Então, o OP1 é como se fosse um plano de voo detalhado para cada área da Amazon, alinhado com as metas globais da empresa. Exatamente. Mas como eles garantem que a obsessão pelo cliente esteja presente nesses planos? Esses planos são super detalhados e descrevem as iniciativas, os resultados esperados, os recursos necessários para cada departamento. E o mais interessante é que esses planos são escritos em formato de narrativa, com 6 páginas, em vez de apresentações em PowerPoint. Narrativa com 6 páginas. É bem diferente do que a maioria das empresas faz. Qual a vantagem disso? Os autores explicam que esse formato força os líderes a pensarem de forma mais estratégica e a se aprofundarem nos detalhes de cada projeto. E o mais importante, a narrativa precisa ser clara e convincente, para que todos entendam a proposta de valor para o cliente. Se você não consegue explicar sua ideia de forma clara e concisa, provavelmente ela não é tão boa assim. Faz sentido. E depois que os OP1s são finalizados, o que acontece? Depois que os OP1s de todos os departamentos são finalizados, eles são revisados pelo S-Team, que faz os ajustes necessários para garantir que todos os planos sejam alinhados com as metas globais da empresa. E esse processo todo de revisão e ajuste dos planos é chamado de OP2. Então, basicamente, o OP1 e o OP2 são os mecanismos que a Amazon usa para garantir que a obsessão pelo cliente esteja presente em todas as decisões e ações da empresa, desde o planejamento estratégico até a execução das tarefas do dia a dia. É como se eles tivessem criado um sistema para injetar a obsessão pelo cliente em todos os processos da empresa. Exatamente. E essa cultura de planejamento rigoroso e focado no cliente é um dos principais segredos do sucesso da Amazon. Mas de nada adianta ter um plano perfeito se as pessoas que executam as tarefas não estiverem engajadas. Como a Amazon incentiva seus funcionários a abraçar essa cultura? A Amazon tem um sistema de remuneração bem peculiar, que reforça essa cultura de longo prazo, de foco no cliente. Quer saber mais sobre isso? Com certeza. Como funciona esse sistema de remuneração? Bom,
A Amazon acredita que os funcionários devem ser recompensados pelo desempenho da empresa como um todo e não apenas por resultados individuais ou de curto prazo. Por isso, a maior parte da remuneração dos funcionários é baseada em ações da Amazon, que valorizam ao longo do tempo, se a empresa tiver sucesso. Então, o sucesso dos funcionários está diretamente ligado ao sucesso da Amazon. Isso mesmo. Isso incentiva todos a trabalharem juntos com foco no longo prazo e na criação de valor para o cliente. Exatamente. Mas como eles equilibram isso com a necessidade de recompensar o desempenho individual? A Amazon reconhece a importância do desempenho individual, mas eles acreditam que o sucesso da empresa é um esforço coletivo. Eles têm um sistema de avaliação de desempenho, que considera tanto as contribuições individuais quanto o trabalho em equipe. E claro, eles oferecem bônus e promoções para quem se destaca. Mas o foco principal é no longo prazo e no crescimento da empresa como um todo. E como esse sistema de remuneração se conecta com os 14 princípios de liderança da Amazon? Esse sistema se conecta diretamente com o princípio da frugalidade. A Amazon é conhecida por sua cultura de fazer mais com menos, de evitar desperdícios e de buscar sempre a maneira mais eficiente de fazer as coisas. E essa cultura se reflete em todos os aspectos do negócio, inclusive na remuneração dos funcionários. Então eles não querem gastar dinheiro à toa, nem com salários exorbitantes para os executivos. É isso aí. Mas isso não desmotiva os talentos a buscarem outras empresas, com salários mais altos. A Amazon acredita que a sua cultura, seus desafios ou sua oportunidade de crescimento são mais atraentes do que um salário alto, e eles têm um histórico de sucesso que comprova isso. Muitos talentos escolhem trabalhar na Amazon, porque querem fazer parte de algo grande, querem aprender com os melhores e querem ter a chance de fazer a diferença no mundo. E pelo que parece, essa estratégia tem funcionado muito bem para eles. Mas mudando um pouco de assunto, além da obsessão pelo cliente e da frugalidade, quais outros princípios você considera essenciais para o sucesso da Amazon? Outro princípio fundamental é invente e simplifique. A Amazon incentiva a inovação em todos os níveis da empresa e busca sempre a maneira mais simples e eficiente de fazer as coisas. E como eles colocam esse princípio em prática? De várias maneiras. Uma delas é o famoso processo de Press Release Frequently Asked Questions, o PFAQ, que é usado para desenvolver novos produtos e serviços. PFAQ. O que é isso? Basicamente, o processo começa com a criação de um comunicado de imprensa fictício, como se o produto ou serviço já estivesse pronto para ser lançado. Um comunicado de imprensa, antes mesmo de o produto existir. Que ideia mais inovadora. É isso aí. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo é forçar a equipe a pensar no produto do ponto de vista do cliente. Se você fosse anunciar esse produto para o mundo, o que você diria? Quais seriam seus principais benefícios? Como você explicaria seu funcionamento de forma clara e concisa? Como se eles estivessem vendendo o produto para si mesmos, antes mesmo de começar a desenvolvê-lo. E isso garante que o produto seja realmente relevante para o cliente. Exatamente. Interessante. E junto com o comunicado de imprensa, a equipe também precisa criar uma lista de perguntas frequentes, o FAQ, que antecipa as dúvidas que os clientes podem ter sobre o produto. E qual a vantagem de fazer isso? Além de garantir que o produto seja pensado do ponto de vista do cliente. Essa técnica tem várias vantagens. Ela ajuda a identificar potenciais problemas ou dificuldades de comunicação, antes mesmo de o produto ser lançado. E também acelera o processo de desenvolvimento, pois a equipe já tem uma visão clara do que precisa ser feito. Nossa, que método interessante. Realmente incentiva a equipe a pensar fora da caixa e a se colocar no lugar do cliente. Me parece uma ferramenta poderosa para qualquer empresa que queira inovar. Com certeza. E o mais legal é que essa técnica pode ser usada para qualquer tipo de projeto, não só para desenvolvimento de produtos. Você pode usar o PRF aqui para planejar um evento, para lançar uma campanha de marketing, para escrever um artigo. As possibilidades são infinitas. É verdade. E você já pensou em como poderia aplicar essa técnica no seu dia a dia? Interessante. Acho que essa técnica poderia me ajudar a organizar melhor as minhas ideias e a ter mais clareza sobre o que eu quero comunicar. E como eles lidam com as ideias que não são boas, acontece de a equipe criar um comunicado de imprensa e um FAQ e perceber que o produto não faz muito sentido. Nesse caso, o melhor a fazer é descartar a ideia e seguir em frente. A Amazon tem essa cultura de errar rápido e aprender com os erros. Eles não têm medo de abandonar projetos que não estejam alinhados com a sua visão ou que não gerem valor para o cliente. Faz sentido. É melhor matar uma ideia ruim logo no início, antes de investir tempo e recursos em algo que não vai dar certo. Mas de funcionários, como eles lidam com essa cultura de errar rápido? Não deve ser fácil. Lidar com a frustração de ter uma ideia rejeitada, ou de ter que abandonar um projeto no meio do caminho. É verdade. Mas a Amazon tem uma série de mecanismos para lidar com isso. Primeiro, eles incentivam os funcionários a assumirem riscos calculados e a não terem medo de errar. Segundo, eles oferecem treinamentos e mentorias para ajudar os funcionários a desenvolverem suas habilidades e a aprenderem com seus erros. E terceiro, eles celebram os erros como oportunidades de aprendizado.
e não como fracassos. Que bacana. Eles realmente criaram uma cultura que incentiva a experimentação e o aprendizado, em vez de punir os erros. E a questão da comunicação interna. Como eles garantem que todos os funcionários estejam alinhados com essa cultura e com os objetivos da empresa? A comunicação interna é outro ponto forte da Amazon. Eles usam uma série de ferramentas para manter os funcionários informados e engajados, como e-mails, reuniões, intranet e até mesmo um aplicativo próprio. Eles prezam pela clareza, concisão e transparência, evitam jargões corporativos e se comunicam de forma simples e fácil de entender. Faz sentido. Afinal, de nada adianta ter uma comunicação interna complexa, cheia de termos técnicos que ninguém entende. E a Amazon também se preocupa em dar feedback constante aos seus funcionários, tanto positivo quanto negativo. Eles acreditam que o feedback é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos funcionários. Como eles fazem isso na prática? Eles usam um sistema de avaliação de desempenho, bem estruturado, que inclui feedback de colegas, de superiores e até mesmo de subordinados. Esses feedbacks são usados para identificar pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos, e para traçar planos de ação para o crescimento de cada funcionário. Que bacana. Eles realmente criaram um sistema completo de comunicação interna e de feedback. Que contribui para o engajamento e o desenvolvimento dos funcionários. Mas a questão da liderança. Qual o papel dos líderes na construção dessa cultura tão peculiar da Amazon? Os líderes têm um papel fundamental na cultura da Amazon. Eles são responsáveis por dar o exemplo, por comunicar a visão da empresa, por inspirar e motivar suas equipes. E, acima de tudo, por serem obcecados pelo cliente. E como eles garantem que os líderes estejam à altura dessa responsabilidade? Afinal, ser líder na Amazon parece ser um desafio e tanto. A Amazon tem um processo de seleção rigoroso para os seus líderes. Eles buscam pessoas que sejam inteligentes, apaixonadas pelo cliente, orientadas para resultados e que tenham um forte senso de ownership. Ownership? O que é isso? Ownership significa ter responsabilidade pelos seus resultados e pela sua área de atuação. É ter a mentalidade de dono do negócio e não apenas de funcionário. Na Amazon, os líderes são incentivados a tomar decisões importantes, a assumirem riscos e a buscar sempre o melhor para a empresa e para os clientes. Entendi. Eles querem líderes que sejam proativos, que pensem como donos do negócio e que estejam dispostos a ir além das tuas responsabilidades. E como eles lidam com os erros dos líderes. Afinal, todos erramos, né? Sim, todos erramos. E a Amazon tem uma cultura de tolerância ao erro. Mas isso não significa que os líderes estejam isentos de responsabilidades. Se um líder cometeu um erro, ele precisa assumir a responsabilidade, aprender com o erro e tomar medidas para corrigi-lo. A Amazon tem um sistema de checks and balances, que inclui revisões periódicas dos resultados de cada área da empresa. Se um líder não estiver entregando os resultados esperados, ele será cobrado e poderá até mesmo ser demitido. Nossa, parece que a cultura da Amazon é bastante exigente, tanto para os funcionários quanto para os líderes. Mas e os clientes? Como eles se beneficiam dessa cultura? Os clientes se beneficiam de várias maneiras. Primeiro, eles recebem produtos e serviços de alta qualidade, a preços competitivos. Segundo, eles têm uma experiência de compra eficiente e personalizada. E terceiro, eles contam com o atendimento ao cliente impecável, que está sempre disposto a ajudar. É verdade. A Amazon é reconhecida mundialmente pela sua obsessão pelo cliente e pela sua capacidade de inovar e de oferecer soluções que facilitam a vida das pessoas. Exatamente. E essa reputação é um dos seus maiores ativos. Afinal, os clientes confiam na Amazon e sabem que podem contar com a empresa para atender às suas necessidades. Mas com tanto investimento em tecnologia e em automação, será que a Amazon não corre o risco de tornar fria ou impessoal demais com seus clientes? Essa é uma preocupação válida. Os autores reconhecem que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com sabedoria, para garantir que a tecnologia seja usada a favor do cliente e não contra ele. A Amazon tem algumas diretrizes importantes. Que bom. Quais são essas diretrizes? Bom, a Amazon tem 3 diretrizes principais para o uso da tecnologia. Primeiro, a tecnologia precisa ser simples e intuitiva, para que qualquer pessoa possa usar. Segundo, a tecnologia precisa ser personalizada, para que cada cliente tenha uma experiência única. E terceiro, a tecnologia precisa ser humanizada, para que os clientes se sintam acolhidos e valorizados. Que legal! E a gente pode ver isso na prática, né? Por exemplo, no site da Amazon, que é fácil de navegar, na Alexa, que se adapta às preferências de cada usuário, e no atendimento ao cliente, que é rápido, eficiente e humanizado. Exato. Mas os dados, a Amazon coleta uma quantidade enorme de dados sobre os seus clientes. Como eles usam esses dados? E como garantem a privacidade dos seus clientes? Essa é uma questão crítica nos dias de hoje. A Amazon tem uma política de privacidade bem rigorosa. Eles usam os dados dos seus clientes para melhorar a experiência de compra, para personalizar as ofertas, para desenvolver novos produtos e serviços. Mas os clientes têm controle sobre seus dados e podem escolher quais informações desejam compartilhar.
com a Amazon. Então a Amazon se compromete a usar esses dados de forma responsável, respeitando a privacidade dos seus clientes. Isso aí. É importante que as empresas sejam transparentes com seus clientes e que lhes deem a opção de controlar seus próprios dados. Falando em responsabilidade, como você acha que a Amazon lida com as questões ambientais e sociais? A sustentabilidade é uma prioridade para a Amazon. E eles têm diversos programas para reduzir o seu impacto ambiental e para promover o desenvolvimento social. Sério? Eles investem em energia renovável, reduzem o uso de embalagens, apoiam projetos de reflorestamento e têm programas de inclusão e diversidade. É muito bom saber que a Amazon se preocupa com seu impacto no mundo e contribui para um futuro mais sustentável. Mas e a questão do poder? A Amazon se tornou uma empresa tão grande, tão poderosa, que algumas pessoas temem que ela esteja se tornando um monopólio. O que você acha disso? Essa é uma questão complexa, que está sendo debatida em diversos países. A Amazon argumenta que opera em um mercado competitivo, com diversos concorrentes, e que seus clientes se beneficiam da sua escala e da sua eficiência. Mas será que isso é suficiente? Será que os governos não deveriam regular o poder da Amazon para evitar que ela se torne um monopólio e prejudique a livre concorrência? Essa é uma questão que ainda está em aberto e que, provavelmente, será debatida por muitos anos. O importante é que a sociedade esteja atenta aos riscos do poder excessivo das grandes empresas de tecnologia e que cobre dos governos medidas para garantir a livre concorrência e a proteção dos consumidores. Concordo plenamente, mas, voltando ao livro, o que você diria que é a principal mensagem que os autores querem transmitir? Eu acho que a principal mensagem é que a obsessão pelo cliente é a chave para o sucesso de qualquer empresa, independentemente do tamanho ou do setor de atuação. E que essa obsessão precisa estar presente em todos os níveis da empresa, desde a liderança até os funcionários, que lidam diretamente com os clientes. Ela precisa ser inteligente, estratégica e sustentável. É preciso encontrar um equilíbrio entre atender às necessidades dos clientes e garantir a saúde financeira da empresa. E o livro nos dá várias ferramentas para fazer isso, como, por exemplo, os 14 princípios de liderança da Amazon, que a gente pode usar como inspiração para criar uma cultura de sucesso em qualquer empresa. É verdade. Mas e você? O que você aprendeu com esse livro? E como pretende aplicar esses ensinamentos na sua vida profissional? Eu aprendi que a obsessão pelo cliente é muito mais do que apenas oferecer um bom atendimento. É sobre entender profundamente as necessidades dos clientes, criar soluções que realmente façam a diferença na vida deles e construir um relacionamento de longo prazo, baseado em confiança e respeito. Eu pretendo usar os 14 princípios de liderança da Amazon como um guia para as minhas decisões e para as minhas ações. E quero me desafiar a ser mais obcecada pelo cliente em tudo que eu fizer, seja no meu trabalho, nos meus projetos pessoais ou nos meus relacionamentos. Que legal! Acho que esse livro te dá uma ótima oportunidade para refletir sobre a nossa própria postura em relação aos nossos clientes e para nos inspirar a sermos melhores, mais eficientes, mais focados em gerar valor. Para quem realmente importa, os nossos clientes. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, recomendo a leitura do livro Obsessão pelo Cliente, de Colin Breyer e Bocar, uma leitura inspiradora e cheia de insights valiosos para qualquer pessoa que queira construir um negócio de sucesso. E para os nossos ouvintes, que são acompanhantes da discussão, deixa uma pergunta para reflexão. Como você pode aplicar os princípios da Amazon no seu dia a dia? Que mudanças você pode fazer para ser mais obcecado pelo cliente e para gerar mais valor para as pessoas que você atende? Ótima pergunta. Acho que essa é a grande lição que a gente tira desse livro. A obsessão pelo cliente não é um privilégio da Amazon, é um compromisso que todos nós podemos assumir para ter mais sucesso em tudo que fizermos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Livro ao Lucro para acompanhar nossos próximos mergulhos em livros sobre mentalidade vencedora, vida financeira e desenvolvimento pessoal. Compartilhe este episódio com alguém que você ama e que também pode se beneficiar dessa mensagem. Afinal, viver com propósito e realizar seus sonhos é contagiante. Agradecemos a sua companhia e esperamos que este episódio tenha te inspirado a viver uma vida mais plena e feliz. Até a próxima. Até mais.